Meu amigo, 2026 já começou e agora já não tem marcha ré. É o seguinte, você deve estar sabendo que uma batalha interna pela frente à direita começou esta semana. Nesse final de semana, uma declaração do Michel Temer caiu como uma bomba no núcleo bolsonarista. O Michel Temer declarou que pretende levantar a direita novamente e acabar com a esquerda de uma vez por todas. Isso empolgou o pessoal da direita, mas ele quer uma direita sem Bolsonaro. Já os apoiadores do Bolsonaro não gostaram nada disso. E o pior, o Michel Temer está ganhando apoio ali de um certo núcleo do Centrão e da imprensa maciça, como o próprio Estadão, Folha de São Paulo e até a Globo. Vai entrar nessa jornada junto com Michel Temer. Na mesma hora, vários núcleos de aliados do Bolsonaro começaram a se manifestar e travaram uma guerra aqui com Michel Temer. E nessa queda de braço agora é saber quem tem mais força. A turma do Bolsonaro ou a turma do Temer. O jogo começa a ficar tenso. E no meio desse furacão todo, o Eduardo Bolsonaro teve uma reunião, digamos que quase secreta, porque o teor não foi informado, lá nos Estados Unidos, com grandes caciques. Seria o Eduardo Bolsonaro uma nova figura presidenciável em 2026? Mas se não Bolsonaro, qual outro nome do clã Bolsonaro poderia dar seguimento à jornada do principal líder de direita, que é o Bolsonaro? Pois é, tem um outro nome. Inclusive, já tem figuras desse novo núcleo poderoso que está se formando que poderão estar como vice. Adivinha de quem? De uma pessoa que você queria que fosse a primeira-dama hoje. Vou falar sobre isso, tá? Nós vamos falar sobre isso. Outro ponto que a gente precisa falar com vocês, hoje está repleto de informação, é o recuo do próprio Moraes em relação ao Roberto Jefferson. Você lembra do Roberto Jefferson? Pois é, depois de muito tempo, né, uma saúde bem debilitada, né, uma situação bem complicada, finalmente houve uma decisão por parte do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em relação ao Roberto Jefferson. Enquanto isso, a gente não vai deixar o presidente fora também, não. O Lula também entrou na mira do noticiário. Primeiro, por comprar briga com os Estados Unidos. Ele começa a entrar na rota de colisão com os Estados Unidos e isso vai dar ruim. Pode ter certeza que isso não vai ficar bom. Mas não só contra os Estados Unidos. De novo, de lá da Rússia, de um evento altamente questionável, o Lula, né, expressa uma manifestação altamente antissemita, que foi questionado por Israel e por várias confederações e entidades de defesa dos judeus. Pois é, o Lula está indo totalmente na contramão de tudo aquilo que é democrático, né? Enfim, tem muita informação hoje. Peço a você que fique até o final desse editorial. Se passar um pouquinho do time, eu já te peço desculpas, mas é uma forma até de redimir, né? Porque ontem eu não consegui colocar os vídeos, né, posteriores. Ontem faltou 2 vídeos. Eu estava cansado, era Dia das Mães, viajei muitas horas. Então, peço aí redenção pela falta dos 2 vídeos de ontem. Mas hoje estamos aqui para trazer conteúdo para vocês. Fechado? Bora começar? Eu sei que você está aqui para poder saber as notícias, então é isso que a gente vai trazer para vocês. Vamos lá, vamos começar falando do Roberto Jefferson, né? Pois é, o Alexandre de Moraes ele deu um recuo. De certa forma, o Roberto Jefferson é um caso muito emblemático, né? Uma parte do núcleo bolsonarista atribui a ele e a Carla Zambelli grande responsabilidade pela derrota do Bolsonaro também. Inclusive, há um racha dessa parte desse núcleo bolsonarista contra a Carla Zambelli e contra o Roberto Jefferson. A grande realidade é que outra parte desse núcleo diz que Roberto Jefferson foi só um pretexto. A eleição, não importava o número de votos, já estava perdida para o Bolsonaro. A grande verdade é que, segundo essa matéria do jornal Terra, o Roberto Jefferson agora deixou a prisão, após Alexandre de Moraes conceder a prisão domiciliar para ele. Mas, em compensação, ele, né, que já está aos 71 anos, muito debilitado, vai ter que cumprir uma série de requisitos mais graves, que não são cumpridas nem por traficantes pesados, né? Isso aí gerou alguns questionamentos já. Inclusive, lembrando que ele está preso desde 2022.
desde 2022, o Roberto Jefferson está preso e foi condenado a 9 anos de prisão. Não sei se vocês recordam, quando, né, os policiais federais foram cumprir uma ordem da ministra Carmen Lúcia por causa de coisas que ele tinha dito na internet, ele jogou granada, né, nesses policiais federais. Olha só o trecho aqui que a Globo News faz da liberação do Roberto Jefferson. Resolvi colocar aqui para que vocês possam ver, né, como se diz, a forma que o Roberto Jefferson deixa a prisão, já magro, debilitado, fazendo tratamento de saúde, né? Acompanha aqui. O Jefferson já está preso em casa, no município de Comendador Levi Gasparian, no interior do estado do Rio, mas, como você disse, será obrigado a cumprir uma série de regras determinadas pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Além do monitoramento com tornozeleira eletrônica, que já foi instalado, inclusive, o ex-deputado federal está com o passaporte suspenso e, portanto, não pode viajar para fora do Brasil. Roberto Jefferson também não pode usar as redes sociais, fazer qualquer tipo de publicação na internet, nem dar entrevistas para veículos de comunicação do Brasil e também do exterior. Uma outra determinação: as visitas em casa estão proibidas pela Justiça, com exceção dos advogados e da família. O ex-deputado estava internado num hospital particular, sob custódia, há 2 anos, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí, ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a transferência para a prisão domiciliar. Lembrando que ele ficou por 2 anos, né, sob tratamento intensivo num hospital, não em UTI, mas sob tratamento por causa do seu estado de saúde. Ele acabou ficando durante um tempo, né, fora da prisão, mas dentro de um hospital, porque a sua situação de saúde era muito delicada. Você percebe também que houve uma diferença aqui, né, entre o tratamento dado ao próprio Fernando Collor de Mello e ao Roberto Jefferson. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa discutir aqui com vocês foi o seguinte. O Michel Temer, ele fez um anúncio. Ele anunciou que a direita vai voltar ao poder e que a esquerda vai cair. A questão é que não foi muito bem-vinda pelos aliados do Bolsonaro essa informação. Matéria da Raquel Landim. A articulação de Temer por candidato de direita em 2026 revolta bolsonaristas. Por que dessa revolta? É difícil entender, não. Tá? Não é difícil, não. O Michel Temer, ele quer articular uma chapa centro-direita. E aí, ele mesmo já deu declarações em outros jornais que seria um núcleo, preferencialmente no entorno de Tarcísio de Freitas, para que Tarcísio entrasse na presidência. Sem o que ele disse, radicalismo de Bolsonaro, sem extremismo de Bolsonaro, e aí com uma chapa centro-direita, aplicando medidas liberais na economia, mas com a pacificação entre o Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, essa informação, de certa forma, não agradou em nada os aliados do Bolsonaro. O Vanguardian, por exemplo, recusou qualquer manobra à direita sem Bolsonaro e ameaçou emplacar uma chapa pura para 2026, ou seja, uma chapa garantindo o apoio do Bolsonaro. E aí vai colocar os governadores na mira. O governador Ibanez Rocha, que é do Distrito Federal, ele deixou muito claro: não existe candidatura que possa confrontar o Lula sem o Bolsonaro. Essa semana saiu uma pesquisa dizendo que o Bolsonaro venceria o Lula com 30 pontos de diferença. Seria uma lavada. Hoje, você pode tentar correr, você pode tentar fugir, mas só existe uma situação: a polarização entre Lula e Bolsonaro. Não adianta você tentar emplacar uma terceira via, não adianta você tentar, com Bolsonaro e Lula como players, falar que um outro candidato teria chance. Não tem. Tá? Outro candidato não vai emplacar. E aí a única forma de você manter essa situação é proibindo um ou 2 candidatos de concorrer. Tá? O que eu percebo hoje? Isso aqui, não é oficial, isso aqui é achômetro do Mané aqui, tá? Então não tem nada que é confirmado nesse sentido. Mas o cheirinho que eu estou sentindo é o seguinte: o Supremo
já estruturou a saída completa, né? O TSE e o Supremo, a saída completa do Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível, eles não querem Bolsonaro 2026. Quiçá, a gente sabe muito bem que o que eles querem é mandar o Bolsonaro para a cadeia em 2026. Já o Bolsonaro vai além. O Bolsonaro disse que eles não querem mandar ele para a cadeia, querem mandar ele para o caixão até 2026. Isso aqui é uma linha. A outra linha é o Lula. O Lula está incomodando demais o próprio sistema. Afinal, o Brasil está indo para o caminho da destruição. A destruição moral. Hoje, uma pessoa falar que Lula, Supremo Tribunal Federal, trabalham pela democracia, que eles voltaram para resgatar a democracia em relação ao Bolsonaro, é entre nós. É, no mínimo, uma deficiência moral. No mínimo. Mas o que acontece? A teoria é de que o Lula vai ser empichado ou vai voltar até para a cadeia. Chegará uma eleição em 2026 com Bolsonaro e Lula na cadeia. E aí, a chapa tesouras, né, costurada com tesouras, vai voltar. Um partido de centro-direita e uma disputa com centro-esquerda para equilibrar o negócio aí. E aí eu não sei se você apoia isso ou não. Eu duvido muito que você apoia e não sei se isso é democracia, o sistema escolhendo quem pode ou não candidatar. Só que aí é que mora o jogo interessante. Olha só, matéria do Estado de Minas. Pessoal, só se manifesta sobre isso. Você tá vendo esse movimento? O Bolsonaro já tá fora do jogo. Tô falando hoje, pelas regras que tem. A não ser que tenha uma mudança, e hoje eu acredito em tudo, depois de Trump, eu acredito em tudo, que o Bolsonaro possa até voltar. Mas por hora, o Bolsonaro já tá fora. Agora eu tô vendo, né, a imprensa, Globo, o Temer, a Folha de São Paulo, o Estadão, todos mirando o Lula agora e malhando o Lula, principalmente desse escândalo gigantesco, que é o escândalo do INSS. E o Lula não vai conseguir se safar dessa. Tá? E aí é que entra a questão. O Steve Bannon é um dos aliados mais importantes do Donald Trump. Ao lado, essa matéria é de alguns dias atrás, tá? Nos Estados Unidos, Bannon anuncia Eduardo Bolsonaro como futuro presidente do Brasil. O ex-assessor de Trump organizou um almoço neste domingo, essa matéria é antiga, como eu disse, de dias atrás, e convidou integrantes da comitiva de parlamentares brasileiros que está nos Estados Unidos para a cerimônia. Na verdade, essa matéria é até de fevereiro, né? Então, Bannon já tinha jogado e articulado que, numa eventual chapa pura, o Eduardo Bolsonaro poderia ser o candidato. E aí entra um detalhe. Presta atenção, porque é muita informação aqui para vocês. O União Brasil e o Progressistas, União Brasil e Progressistas, se fundiram e se tornaram hoje o maior núcleo da Câmara dos Deputados. E até do Senado também, muito forte. Mas o maior núcleo da Câmara dos Deputados, com o maior número de governadores. E aí, o Eduardo Bolsonaro se encontrou junto com o Ciro Nogueira, que é o cacique do Progressistas, e o Antônio Rueda, que é um advogado, do qual eu até conheço pessoalmente, que é o cacique do União Brasil. Ambos se juntaram e foram até os Estados Unidos, está tendo um evento, né, Brasil Week, né, que é Semana do Brasil, e aí o Eduardo Bolsonaro teve um encontro com esses dois caciques. Não quis revelar qual era, né, a discussão, mas disse que os dois estão muito animados, né, inclusive estava o Derrite, que pode ser o próximo candidato a governador se o Tarcísio for chapa presidencial. Ou pode ser candidato a Senado se Tarcísio permanece como governador. Dialogaram com o Eduardo Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro disse que eles estavam muito empolgados. E aí é que entra o detalhe. Um desses caciques, que é o Ciro Nogueira, está de olho na vice-presidência da República. Aí é que mora a questão. Eduardo Bolsonaro poderia ser o candidato a presidente? Olha que interessante. Sim, ou a Michele Bolsonaro. Matéria do Poder 360. Marinho e Ciro são cotados para vice de Michele Bolsonaro em 2026. A discussão
as discussões ainda são iniciais, visto que o Bolsonaro diz a aliados que será candidato mesmo inelegível. O Tarcísio é um nome forte. O Poder 360 analisou que há grande possibilidade do Tarcísio permanecer como governador, porque o Márcio França, que já foi governador, quer concorrer. E para a direita, perder o governo de São Paulo é uma bomba muito grande. Então, é melhor o Bolsonaro lançar alguém chapa branca. Se o Bolsonaro lança o Eduardo Bolsonaro, que não está inelegível, ou a Michele Bolsonaro, que não está inelegível, ela vai fazer frente a qualquer candidato que o Centrão lance, centro-direita. E aí a Michele Bolsonaro vai consumir todos esses votos, vai, de certa forma, trazer o Centrão para perto dela, e se o Ciro Nogueira for o candidato, o Centrão já está dentro, já está fechado, até o Arthur Lira é do Progressistas, já vai estar fechado também, né? Então dá para perceber aí o tamanho que o jogo está ficando, né? Ou seja, o jogo está ficando, no mínimo, interessante. No mínimo interessante. Vamos falar de conflito internacional. Olha só isso aqui. O Lula tá cutucando a onça, não é nem com vara curta. Ele tá pegando palito de dente para cutucar o fiofó da onça. Daqui a pouco essa onça laranja vai dar uma bocada. E o problema é que quem vai levar essa dentada é o brasileiro. Olha aqui. O Brasil não será quintal de ninguém, diz o Lula sobre posicionamento dos Estados Unidos. No meio de uma guerra tarifária, no meio de uma batalha tarifária que os Estados Unidos e a China vêm realizando, o Lula desembarca em solo chinês, saindo da Rússia. E lá da Rússia, o Lula fez muitas críticas e ataques ao Donald Trump. A Casa Branca não se posicionou. Mas a gente já viu, através do Marco Rubio, que o modelo de, vamos dizer assim, de reação dos Estados Unidos é silencioso, mas é eficaz. Não só contra os Estados Unidos, o Lula também resolve comprar briga contra Israel, falando falas que chegam a soar como imbecis, tá? Frases que chegam a soar como, assim, asquerosas. CONIB, que é uma das maiores confederações israelitas do Brasil, reage à declaração de Lula sobre Gaza e diz que o presidente falou como antissemita. Alguém tem dúvidas sobre esse posicionamento? Olha só, o Lula falou o seguinte, ó. A entidade classificou a fala do Lula como antissemita e irresponsável e afirmou que o presidente repete acusações históricas utilizadas contra os judeus. Por quem? Bigodinho, tá? O cara do bigodinho. Durante a coletiva de imprensa em Moscou, no sábado, Lula disse: na faixa de Gaza, 2 estados estão em guerra. Na faixa de Gaza é um genocídio e um exército muito bem preparado contra mulheres e crianças, a pretexto de matar terroristas. Já houve caso de explodir o hospital e não tinha um terrorista, só tinha mulher e criança. A acusação é gravíssima. A CONIB respondeu: acusar judeus de matar crianças é uma das formas mais antigas e deploráveis de antissemitismo, e é lamentável e perturbador que o presidente do nosso país siga promovendo este libelo antissemita pelo mundo. Ou seja, você está se tornando uma figura, né, exemplar do antissemitismo no mundo. Isso, para mim, é a deploração moral maior, né, da agenda externa brasileira. Mas se fosse só isso, estava tudo bem. Presta atenção nesse trecho dessa fala do Luiz Felipe, aqui deputado federal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, onde ele fala: o Lula é um inimigo dos Estados Unidos. E aí, meu amigo, isso é perigoso. O atual governo, em se posicionando sistematicamente para o lado dos inimigos dos Estados Unidos, ele de fato está cavando uma cova muito profunda para todos aqueles relacionados. É isso que eu tenho a dizer. Uma cova profunda do ponto de vista dos Estados Unidos e uma cova pessoal, porque esse tipo de posicionamento não é bem quisto pelo sistema norte-americano, pela opinião pública norte-americana. Eles não gostam desse lado alternativo ao Ocidente. Não gostam mesmo. E agora, a verdade é o seguinte: em termos institucionais, a oposição está fazendo de tudo para poder manter
manter resquício de legitimidade desse Estado, tentando manter as instituições, a separação de poderes, a Constituição. Mas o que a gente está vendo? O grupo que hoje tem a caneta, que está no Executivo, que está no Judiciário, ele não quer isso, já se posicionou contra ele. E obviamente que vai ter reações. Vou deixar esse pensamento aqui com todos vocês. Se o Brasil se tornar de fato um porta-aviões da Rússia ou um entreposto comercial da China e politicamente a gente não serve para mais nada, não representa mais o povo brasileiro, certamente que todo o Ocidente, todo ele, não é só os Estados Unidos agora, vai ter que reagir, porque é o maior país que apresenta o risco para o Ocidente. Chama-se Brasil. Se o governo lograr sucesso no posicionamento do Brasil em sendo um país antagônico ao Ocidente, certamente nós temos a sofrer, infelizmente. Vocês entenderam o que o Luiz Felipe acabou de falar? Tem a Venezuela ali, Sandro. E a Venezuela já tem esse posicionamento. Ok. Mas nós somos, aqui da América do Sul, a maior potência econômica, um país que tem potencial para fazer frente, né, aos Estados Unidos, se a gente for um aliado, né, do eixo do mal. E aí, meu irmão, vai ter reação dos Estados Unidos. O Donald Trump não vê a hora do Lula, né, tá abaixo. E aí você lembra que eu falei para vocês que o negócio estava esquisito, que até a galera da Globo News, a imprensa oficial do Lula, tá batendo no Lula, e que o cheiro aqui que eu sinto é de que eles querem Lula preso e Bolsonaro preso para que só tenha o candidato do sistema, do centro, né? Aqui até a Globo tá batendo. Olha só, matéria do Quebrando Falácias. A forma que eles colocaram aqui é: blogueira da Globo News detona Lula ao participar da cerimônia da Rússia ao lado de Putin, pois expõe o mundo ao alinhamento do Brasil com ditadores. É a Globo falando isso. Agora, vamos combinar o seguinte: quem é o Vladimir Putin? O Vladimir Putin é um homem condenado pelo Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, né, pela destruição da Ucrânia. Ele rompeu com todas as regras internacionais, com a espinha dorsal da lei internacional, que é a de não ocupação à força de território de outro país. Né? Ele está destruindo a Ucrânia, ele invadiu a Ucrânia. Então, quando você vê essa solenidade de hoje, dos 80 anos, é uma solenidade não conhecida, reconhecida como o fim da Segunda Guerra, como o fim do nazismo, mas sim como todo um aparato, toda uma cerimônia para enaltecer o Putin. Todo o mundo sabe que essa cerimônia é uma cerimônia interna de ratificação do imperador, digamos assim, Putin. E com quem que o Lula estava lá? Né? Você citou, da América Latina inteira estavam lá Cuba e Venezuela. Não são boas companhias. Né? Você tem Estados Unidos não, Austrália não, Canadá não, Coreia do Sul não. Você tem quem? Mongólia, Azerbaijão, que estão ali na zona de influência da Rússia e do Putin. Né? Ninguém da Europa, a não ser, por exemplo, a Eslováquia, que é um regime autoritário conservador. Portanto, o Lula tem que distinguir: o interesse comercial é um, o interesse político-diplomático é outro. E vamos combinar também que ele não está na melhor fase, no melhor momento para arriscar assim ainda mais a sua popularidade. Vamos lá, vamos deixar claro. Popularidade ele já não tem. O intuito aqui, o sonho dele, todo mundo sabe que é ficar lá na presidência e só sair quando... tem gente que diz que é quando o capeta levar, mas colocar alguém no lugar. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Ou seja, manter ali igual o Putin, 20, 25 anos no poder. Os petistas já falam isso abertamente. Vocês já sabem disso. E aí é que mora o perigo, né? Aí é que mora o perigo. A gente sabe que esse risco é real, esse risco existe. A Damares Alves também publicou um vídeo nesse trecho, onde ela faz críticas aqui, né? Dessa afronta, né, que o Lula faz à democracia do mundo. Lembrando que essa foi a bandeira de retorno do Lula. Eu vou salvar a democracia. Lembra da bandeira? Pois é, salvar a democracia com ditadores. Lembra que o TSE proibia você de dizer que o Lula era aliado de ditadores. É difícil ao TSE explicar agora a foto do Alckmin com líderes do Hamas e a foto do Lula com os piores líderes fascínoras do mundo. Todos nós hoje vimos o nosso presidente da República lá na Rússia
assistindo o desfile das tropas do exército da Rússia que invadiu a Ucrânia e que matou tantas pessoas. Será que o nosso presidente naquele instante não pensou nas 20 mil crianças sequestradas pela Rússia? Será que ele não pensou nas mães ucranianas? Será que a primeira-dama do Brasil, que está lá há tantos dias, foi visitar as crianças da Ucrânia que estão com fome? Não faz ela parte de um tal pacto global contra a fome? O que Lula fez hoje colocou o Brasil numa situação muito delicada. Aplaudir um exército que invadiu um país e matou tantos inocentes. Especialista de política internacional, todos criticaram essa postura do presidente Lula. Ele escolheu o lado da guerra. Pior, ele aplaudiu quem matou crianças e inocentes lá na Ucrânia. Lamento que nós chegamos a esse ponto. Que vergonha, que tristeza. A comunidade ucraniana aqui do Brasil, eu só tenho que pedir perdão. Perdão por tudo que aconteceu hoje. Que Deus dê juízo ao presidente da República. Eu estou há meses tentando falar com o ministro das Relações Exteriores sobre as crianças da Ucrânia. Ele não me recebeu, mas foram todos para a Rússia aplaudir o exército da Rússia, que matou crianças, mulheres e inocentes. Lamentável. Esse é o Brasil que temos hoje. E acho que a Damares encerrou com a palavra mais adequada. Lamentável. Estritamente. Lamentável. Tá bom? Pessoal, obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês aqui no nosso canal. A gente regressa com mais conteúdo para vocês ao meio-dia, tá? Espero que a qualidade do conteúdo esteja boa para vocês. Espero que a qualidade, né, do nosso estúdio aqui esteja boa. Lembrando a vocês que a gente gravou, né, no final de semana com o celular. Às vezes a qualidade não fica das melhores, mas enfim, o nosso intuito aqui é sempre trazer o melhor conteúdo possível para vocês, tá bom? Abraço e até daqui a pouco. Põe água no feijão aí, né? Se preferencialmente tiver um piqui para alegrar o goiano, já põe no fogo que meio-dia eu tô chegando na sua casa para outro bate-papo, tá bom? Abraço, fica com Deus e até a próxima.